Olá, meus amigos e amigas. Pai Livros voltando com Humano Demasiado Humano, do nosso velho filósofo Nietzsche. E agora vamos, para o aforismo 6 do capítulo 1. Vou fazer a leitura do aforismo. Ok? Tá. O título do aforismo é: O espírito da ciência é poderoso na parte, não no todo. Então, os menores campos distintos da ciência são tratados de modo puramente objetivo. Já as grandes ciências gerais, tomadas no conjunto, nos levam a pôr a seguinte questão, pouco objetiva, sem dúvida. Para quê? Com que utilidade? Devido a esta consideração pela utilidade, elas são tratadas no conjunto menos impessoalmente que em suas partes. Na filosofia, ápice da pirâmide do saber, a questão da utilidade do conhecimento é lançada automaticamente. E toda a filosofia tem a intenção inconsciente de atribuir a ele a mais alta utilidade. É por isso que há, em todas as filosofias, tanta metafísica altaneira e tal temor das soluções aparentemente insignificantes da física, pois a importância do conhecimento para a vida deve parecer a maior possível. Eis aqui o antagonismo entre os campos particulares da ciência e a filosofia. Esta pretende, como a arte, dar à vida e à ação a maior profundidade e significação possível. Nos primeiros, se procura conhecimento e nada mais, não importando o que dele resulte. Até agora, não houve filósofo em cujas mãos a filosofia não se tivesse tornado uma apologia do conhecimento. Ao menos nesse ponto, cada um é otimista. Ou seja, que deve ser atribuída ao conhecimento a mais alta utilidade. Todos eles são tiranizados pela lógica, e esta é, em sua essência, otimismo. Esse aforismo é bem interessante, porque ele vai colocar ali é, uma discussão sobre, vamos dizer assim, sobre a importância da ciência e da filosofia, que são caminhos distintos em busca do conhecimento. É o que nós vamos ver nesse aforismo. É bem interessante. Muito bem. Deixo aqui compartilhar com vocês. Principalmente para o pessoal que gosta de filosofia da ciência, esse aforismo é bem interessante. Tá? Então vamos lá. Nós temos aí o capítulo 1, né? O aforismo aqui, ó, o espírito da ciência é poderoso na parte, né? Não no todo, como nós lemos aqui no aforismo, ok? Vamos para o primeiro quadro. Ok, vamos lá. Então, os menores campos distintos da ciência são tratados de modo puramente objetivo. Já as grandes ciências gerais, tomadas no conjunto, nos levam a pôr a seguinte questão, pouco objetiva, sem dúvida, né? É o quê? A questão da utilidade. Para quê? Com que utilidade? Devido a esta consideração pela utilidade, elas são tratadas no conjunto, menos o quê? Menos impessoalmente que em suas partes. Então, Nietzsche ali, ele mostra um tipo de paradoxo, né? Enquanto se faz ciência ali no início, nas pequenas partes, o cientista, ele é completamente impessoal, objetivo. Mas quando se forma
todo esse conjunto, quando essas partes todas é, se juntam num todo, a coisa muda, né? Então, ó, Nietzsche aponta uma mudança de postura, né? Mudança de postura intelectual, à medida que subimos de escala no saber, das partes para o todo. Então, nos campos específicos e especializados da ciência, aqui tem alguns exemplos, né? O trabalho de laboratório, a análise de um detalhe, o pesquisador opera com frieza, objetividade e impessoalidade. Ele ali está sendo extremamente objetivo com as partes da pesquisa. Contudo, quando olhamos para a ciência como um todo, aí vem o quê? A vaidade e o pragmatismo humanos reaparecem, fazendo a pergunta utilitária: para que serve isso? Qual o benefício disso para nós? Então, a consideração pela utilidade contamina a pura objetividade. Então, aqui, inicialmente aqui, Nietzsche provoca esse entendimento, essa tese, né, de que a consideração pela utilidade contamina a pura objetividade. Então, está ali o pesquisador, no início de seus estudos, ainda nas partes do que virá no futuro a ser o todo, né, desse estudo, uma postura extremamente objetiva. No fim desse estudo, ou seja, a reunião dessas partes num todo científico, né, ela agora passa a ser questionada. Para que serve isso? Né? Então imagina você buscando algo que se perdeu, vamos dizer assim, e você vai encontrando as partes desse algo de maneira bem objetiva nessa busca. E você começa a colar as partes. No final, que essas partes foram coladas, formando o todo, aí você pergunta: para que serve isso? Ah, entendeu? É mais ou menos essa ilustração que acontece com o trabalho científico. E nós vamos saber mais à frente por que isso acontece. O que faz com que o homem tenha essa virada, vamos dizer assim, de postura para a questão da utilidade. Ok? Vamos aqui para o segundo quadro. Então, a filosofia e a vaidade da mais alta utilidade. Então, na filosofia, que é o ápice da pirâmide do saber, a questão da utilidade do conhecimento é lançada automaticamente. Agora está falando de filosofia, tá? Ó, e toda filosofia tem a intenção inconsciente de atribuir a ele, o conhecimento, a mais alta utilidade. É por isso que há, em todas as filosofias, tanta metafísica altaneira e tal temor das soluções aparentemente insignificantes da física, que são as partes, né, do estudo. Olha só que coisa interessante. Na filosofia, já acontece diferente. É o que Nietzsche percebe. Que lá na ciência, durante a pesquisa, a questão pela utilidade, diante da reunião dessas partes num todo científico, na filosofia, ou melhor, na ciência é colocada como: para que serve? Para que serve o quê? Para que serve esse conhecimento? Entendeu? Para que serve esse conhecimento? Na filosofia, não existe a pergunta pela utilidade do conhecimento, porque ele é o objetivo final da filosofia. Então, nós temos aqui o pesquisador, o cientista, que tem uma postura, e temos aqui o filósofo. Então, cada um no seu campo de estudo. Só que a finalidade de cada um é diferente em relação ao conhecimento. Enquanto na ciência irá se perguntar, por conta da vaidade, do pragmatismo humanos,
A utilidade desse conhecimento, para que serve? Qual o bem disso para a gente? Então, qual a utilidade disso? Na filosofia não vai existir esse tipo de questão. Por quê? A filosofia, inconscientemente, todos os filósofos entendem que o fim é o conhecimento. Entendeu? É o que Nietzsche percebe. Então, na filosofia, que se coloca no topo do conhecimento, ó, essa busca por utilidade e sentido do conhecimento, né, torna-se absoluta. Olha só, o filósofo quer provar que o saber humano, ó, que o saber humano tem um valor grandioso, até mesmo sagrado. Então, a postura do filósofo em relação ao conhecimento é completamente diferente. O conhecimento não é que ele tenha, ele não é um fruto de um pragmatismo. Ele é útil, não. Ele é o bem maior. Ele é a grande virtude, entendeu? De maneira que ele chega a ser sagrado, o conhecimento, o saber humano, né? Então, é por essa intenção inconsciente, né? É uma coisa inconsciente, de enobrecer, né? Dar nobreza à vida, que os filósofos preferem criar grandes ilusões e sistemas teológicos barra metafísicos altaneiros, rejeitando o quê? As pequenas verdades da física e da biologia, que parecem modestas, frias e sem graça, demais para o quê? O ego humano. O que Nietzsche percebe é o seguinte, que os filósofos, eles se tornam orgulhosos por saber, pelo saber. O saber se torna a virtude em si. Então, quando você está diante de uma verdade pequena, aquelas verdades das partes do todo, que ele está falando, verdades menores, é como se elas não fossem dignas do saber humano, ainda que sejam verdades, mas são verdades menores e que não têm ali, elas não trazem em si essa perspectiva de conceder nobreza ao saber humano. Tá entendendo? Então, é coisa do ego humano, da vaidade. Então, é tipo uma pessoa que se acha muito importante e ela não pode frequentar qualquer lugar, porque esse lugar não é digno de mim, entendeu? Então, o saber humano, na filosofia, se torna a grande virtude. É esse todo adorado, venerado, sagrado. Então, as verdades que se pretendem fazer parte desse saber, elas terão que estar à altura dessa, dessa compreensão que o homem tem sobre o seu próprio saber. Ou seja, não importa a verdade, importa a verdade que me enobrece, que me engrandece. É o que Nietzsche está falando, entendeu? Vamos seguir para o próximo quadro. Aqui tem uma coisa bem interessante, ó, bem interessante, que é o antagonismo, né? Entre a ciência objetiva, né, vamos dizer, e a filosofia subjetiva, utópica, otimista, que seja, né? Mas aqui, a filosofia de uma forma geral, não é um tipo de filosofia, tá? O que Nietzsche quer passar, que isso vai acontecer com todos os filósofos, independente da sua escola, da sua perspectiva e inclinação, entendeu? Então, eis aqui o antagonismo entre os campos particulares da ciência e a filosofia. Por quê? Nos campos particulares, lembra? Nas partes, o sujeito é objetivo. Ele não está preocupado em encontrar alguma coisa que o satisfaça, mas ele está ali buscando objetivamente a verdade. Então tem um antagonismo. Por quê? Na filosofia, ignora-se a objetividade e se volta para a subjetividade, por os interesses do filósofo, para aquilo que o satisfaça.
para aquilo que ele entende que está de acordo ou que está à altura do seu saber. Entendeu? Então, esta pretende, como a arte, né, a filosofia, dar à vida e à ação a maior profundidade e significação possível. Então, a filosofia passa então a ser o quê? Uma tentativa, uma busca, o trabalho todo que visa encontrar uma grande significação para a vida. Por isso, a criação de metafísicas altaneiras, como Nietzsche diz. Então, a filosofia ela tende a criar metafísicas. Não só, até mesmo a filosofia mais racional, mais materialista. Vamos pegar aqui o marxismo, por exemplo. Ele cria um tipo de metafísica. Por quê? O que importa para ele não é a verdade, como para qualquer outra filosofia, tá? Não é uma questão só do marxismo. Eu tô aqui na perspectiva nietzschiana. São todas as filosofias. Eu pego o marxismo porque ele é do materialismo histórico. Então, mesmo ela tende a criar metafísicas ou teologias grandiosas para justificar, dar um significado especial para si mesma. Então, é nesse sentido que Nietzsche está falando. Então, nos primeiros, se procura conhecimento. Nos campos particulares da ciência, se procura o quê? Conhecimento e nada mais. Eu só quero saber, eu quero conhecer. Se vai me agradar ou não, não importa, eu quero saber. Não importando aqui, ó, não importando o que dele resulte. Então, essa perspectiva, Nietzsche só encontra no pesquisador ali iniciando a sua pesquisa por meio dessas partes que, no final do estudo, resultará num conhecimento, num todo. Só que quando chega nesse todo, vem a pergunta da utilidade. Aí se perde a objetividade e se volta para a subjetividade. Então, Nietzsche estabelece a fronteira entre os dois caminhos. Quais são esses dois caminhos? Então, tem a ciência objetiva, né, especializada, durante as partes de sua pesquisa, e a filosofia como um todo, tradicionalmente conhecida. Então, a ciência busca o conhecimento com neutralidade moral e existencial. Ela investiga o fato, não importando o que dele resulte, como ele fala aqui. Seja algo agradável ou terrível para o ser humano, não importa. Eu quero saber o que a coisa é de fato, pô. Agora, o outro caminho, a filosofia como um todo, a tradicional, funciona como a arte. Então, a filosofia, ela se afasta da perspectiva científica e se aproxima da perspectiva artística, estética. Então, ela não busca apenas a verdade fria, mas quer dar um sentido existencial, uma profundidade estética e uma significação suprema à vida. Então, a filosofia, ela perde a sua objetividade, entendeu? E o conhecimento, ele tem valor em si mesmo, o saber humano tem um valor acima de todo e qualquer valor. Então, tudo que vem compor esse saber humano tem que estar à altura, ou seja, tem que dar uma significação, tem que criar metafísica, entendeu? Tem que criar teologias, teleologias. É isso que acontece na filosofia, de uma forma geral, segundo Nietzsche. Ok? Próximo quadro. A apologia, né? A apologia, né? A defesa do conhecimento e a tirania da lógica. Ó, até agora, não houve filósofo em cujas mãos a filosofia não se tivesse tornado o quê? Uma apologia do conhecimento. Ao menos nesse ponto, cada um é otimista. Ou seja, que deve ser atribuída ao conhecimento a mais alta utilidade. Todos eles
são tiranizados pela lógica. E esta é, em sua essência, otimismo. Aqui é a conclusão do aforismo, né? É o final do aforismo. Pois bem, todo filósofo do passado, no fundo, era um otimista. Todos partiam da premissa inquestionável de que saber mais é sempre bom e que a razão lógica resolverá os enigmas da existência e trará a felicidade ou a salvação. Então, existe, meu Deus do céu, aconteceu. Aí, erros de gravação, Pai Livros. Aí, a queda, queda. Ó, quem chegar aqui, comenta lá, comenta lá. Eu vi Pai Livros caindo. A queda de Pai Livros. Essa foi boa. É, depois eu vou ver a minutagem e destacar lá, porque eu quero pagar mico em público. Tá bom, voltando aqui. É, então, todo filósofo do passado, no fundo, era um otimista. Até me perdi. Todos partiam da premissa inquestionável de que saber mais é sempre bom e que a razão lógica resolverá os enigmas da existência e trará a felicidade ou a salvação. Então, é desse otimismo que Nietzsche fala, que a ideia de sempre conhecer mais é o melhor. É, seria assim, a finalidade maior é essa. Quanto mais você conhecer, melhor, porque assim seríamos capazes de resolver nossos problemas. Tem um livro que eu sempre recomendo que se chama O Fim da Ciência, do Horgan, esqueci o meu nome. Horgan, com H, né? Mas é O Fim da Ciência. É fácil de achá-lo. Não, assim, deve estar esgotado, de repente só em sebos, né? Aí, não sei. O Fim da Ciência era uma proposta de um editor, acho que é Steve Horgan. Ele era editor da revista Scientific American. E ele fez uma proposta, ele fez uma pergunta, ele levou uma questão para intelectuais de várias áreas da ciência, inclusive da filosofia. No livro dele era o Karl Popper, ainda vivo, que ele fazia essa questão. Um dia um homem conhecerá tudo e se dará o fim da ciência? Então é bem interessante essa leitura para você ler as respostas dos intelectuais daquela época, entendeu? É uma questão bem interessante. E tem muito a ver aqui com essa questão de Nietzsche, que a filosofia ela trouxe esse otimismo e como um legado para a humanidade, pela busca do conhecimento, porque o conhecimento seria capaz de resolver nossos problemas, de dar respostas a todas as nossas necessidades. Só que aí o Horgan, ele fala assim, pô, beleza, isso é legal. Mas e se acontecer de nós conhecermos tudo, não será o fim da ciência? Ou seja, qual é o sentido da vida? É conhecer mesmo de fato ou sempre estar em busca do conhecimento? Então são questões subjetivas. É o que a gente está falando. Na filosofia, a subjetividade vai imperar, como dizia Kierkegaard. Enquanto que na ciência, pelo menos no começo das suas pesquisas, reina a objetividade. Mas sempre quando se chega no fim, ou seja, se chega no conhecimento de fato, automaticamente vem a pergunta: para que serve isso? É uma coisa humano, demasiado humano. Então, a pergunta pela utilidade das coisas sempre acontecerá em algum momento. E quando essa pergunta surgir, o que Nietzsche está dizendo é o seguinte: que aí some a objetividade. Some até mesmo o apreço que nós temos pela verdade. Porque no seu lugar passa a imperar a utilidade. O que isso vai resultar em coisas boas para nós? Então, a verdade, a objetividade, ela vai passar por uma mudança de perspectiva
e agora a referência somos nós, é o ser humano, entendeu? Então, para Nietzsche, a própria lógica é uma forma de otimismo, pois pressupõe que o mundo é ordenado, inteligível, ou seja, ele é compreensível, né? E feito sob medida para a mente humana. Por isso que ele fala aqui, ó, todos eles, né, todos os filósofos, são tiranizados pela lógica. Por quê? Porque já que o filósofo entende que o maior bem da filosofia é o saber, então o saber não é colocado como para que serve isso? Vamos dizer assim. Não, não tem essa pergunta para o saber na filosofia, porque o objetivo da filosofia é o saber. Então ele não é fruto de uma utilidade ou de uma questão que isso é bom ou não. Não. Se parte do pressuposto que o saber é o bem maior. E ponto. Quando você coloca isso, e em paralelo, você tem a construção lógica do saber, então a própria lógica, ela tiraniza o filósofo, porque ele acaba sendo dominado por essa perspectiva de que tudo que existe no mundo é algo que tem uma ordem, que corresponde a uma ordem intelectual. De maneira que nós, a humanidade, somente ela é capaz de compreender. E isso gera o quê? Vaidade, orgulho. Então, novamente, aquela questão, o homem se vê o centro, essa visão antropocêntrica, né? O homem se vê o centro do universo. Tudo que existe, existe em prol do homem. Porque só o homem consegue compreender tudo que existe no universo. E a lógica seria a confirmação dessa perspectiva. Então, por isso que ela se torna uma tirana sobre nós, porque ela confirma que nós somos isso que nós pensamos que somos. Então, é, nós estamos reféns da lógica, entendeu? Porque ela confirma essa nossa utopia, essa nossa percepção na existência. Ok, pessoal? Bem, esse foi o final do aforismo, né? Então, vamos aqui à guisa de conclusão. A ciência particular, né, as partes, busca a verdade imparcial, pouco importando suas consequências. Já a filosofia, como a arte, busca dar significado e utilidade suprema à vida. Ao pressupor que a lógica e o conhecimento sempre trazem o bem e a salvação humana, a filosofia tradicional revela seu viés otimista e metafísica. Então, é, fica fácil de entender por que essas construções metafísicas, até mesmo em filosofias como a marxista, como está falando, que é pautada pelo materialismo histórico, mas quando ela vai se manifestar, né, você percebe ali que existe um tipo de metafísica, um engrandecimento de ideias em detrimento da verdade. A verdade deixa de ser melhor. A verdade deixa de ser o centro, entendeu? E no seu lugar entra os objetivos da filosofia, de como o conhecimento, o saber específico dessa filosofia tem que ser atendida para que ela se mantenha forte, grandiosa, poderosa, como acontece com as religiões. Então, se é como se você, é como se cada integrante de uma grande ideia, né, que existe, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o marxismo, o hegelianismo e tantos outros, né? Eles fossem, tipo no mercado, fazer compra de ideias que reforçam
o seu todo, a sua filosofia, a sua compreensão do mundo. Por quê? As verdades do mercado são validadas quando elas reforçam a minha filosofia. Então, a verdade que existe no mercado tem que estar à altura da minha verdade, da verdade da minha filosofia. E na prática não é assim, meus amigos? Não é assim que acontece? Pois bem, aqui encerramos a leitura e o comentário do aforismo 6. Nunca se encerra, né? Filosofia é para sempre. E aqui está a questão que eu vou colocar lá no comentário, ok? Então, esse foi o aforismo 6. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Em pé.